porque durante seu governo o armamento civil era tratado como artigo de defesa pessoal, sendo que existe todo um aparato que vive do armamento civil, existe todo um grupo de fomento econômico dos clubes de tiro e tudo mais, que não tem a ver com a defesa pessoal diretamente. Tem a ver com esporte. E ele não conseguiu fazer, ele não quis fazer, isso que eu fico pensando, eu não entendo, sinceramente, porque se ele não quis fazer, se ele estava vendo o que estava acontecendo e não quis fazer, então ele é parte desse sistema. O Ciro Nogueira, gente, eu não tenho a menor dúvida que ele faz parte do sistema. Eu acho que o Bolsonaro pode até ter tido a ideia de que ele era o mandante de todo o Brasil, coisa do tipo, só que ele se reuniu, se juntou com pessoas totalmente do sistema, que já entendiam o sistema e impediram que ele fizesse qualquer coisa que fosse pró às armas. Mas não sabe qual que era o raciocínio, Vanessa, Pablo, ouvinte? Bolsonaro vai ganhar a reeleição. E aí ele vai lutar com isso, porque isso já é uma causa ganha. E agora com os decretos, difícil derrubar os decretos, porque o Bolsonaro já está com a reeleição garantida. A gente vai resolver isso depois. Deixa isso para depois. Sabe quem dizia isso para ele? Os militares. O Heleno, o Ramos, o general Ramos, que o Olavo falava, o Ramos, entre outros generais que ficavam lá na orelha dele, falando merda, e ele absorvia essas coisas. Supremo derruba 8 leis que facilitam porte de arma em ações movidas pelo governo Lula. Lula já conseguiu derrubar no STF 8 leis que flexibilizam o acesso a armas de fogo. A decisão mais recente foi tomada nesta sexta com a declaração de inconstitucionalidade de uma norma de Roraima que facilita o porte aos CACs, os caçadores, atiradores e colecionadores. Todos os julgamentos na corte tiveram resultado unânime. Também foram invalidadas legislações do Mato Grosso do Sul, Paraná, Alagoas, Rio Grande do Sul, 2 do Espírito Santo e uma do município de Murié, em Minas Gerais. Muriaé. No total, a Advocacia Geral da União, representando a Presidência da República, apresentou 12 ações pedindo a inconstitucionalidade de textos que iam contra o Estatuto do Desarmamento. Daí, escalada do desarmamento, algo tão precioso para os comunistas, para a esquerda, para escravizar a sociedade. Triste notícia, Vanessa Moreira, sobre essa decisão aí do STF. É uma triste notícia e isso mostra, na prática, o que eu comentei anteriormente, né, sobre o governo do judiciário que já existe aqui no nosso país. É realmente absurda. Essa derrubada, essa derrota do porte de armas aqui no Brasil. E, infelizmente, eu sei que às vezes tem pessoas que acham isso inadequado, chato, mas eu não ligo muito para essas pessoas e eu preciso falar a verdade aqui. A gente precisa entender que, apesar de termos tido isso como pauta máxima e até termos um favorecimento do armamento civil no governo Bolsonaro, perdemos a ilustre oportunidade de transformar todos aqueles decretos em lei. E, mais uma vez falando o que sempre digo, nunca fui contra a gente ter qualquer tipo de negociação com o Centrão. Mas qual foi o resultado prático de termos Ciro Nogueira na Casa Civil? Se nem o armamento civil a gente conseguiu regular através de lei dentro do governo Bolsonaro. E nunca antes na história, promovido inclusive por uma propaganda inescrupulosa, que mais serviu contra o armamento civil do que a favor, que foi promovida pelo Bolsonaro, porque durante seu governo o armamento civil era tratado como artigo de defesa pessoal, sendo que existe todo um aparato que vive do armamento civil, existe todo um grupo de fomento econômico dos clubes de tiro e tudo mais, que não tem a ver com a defesa pessoal diretamente. Tem a ver com esporte, tem a ver com caça, com colecionador. E a linguagem utilizada foi extremamente infeliz, ao ponto
de, na primeira oportunidade, no primeiro mês do governo Lula, ele derrubar sumariamente todos os decretos que não foram transformados em lei. E hoje a gente tem isso. Ele acabou fomentando melhor, mais agora, porém, tentando agradar esse público razoavelmente. E a cartada do STF é a que fala mais alto. E eles não desejam, nessa juristocracia que vivemos, uma população armada e feliz. Pablo Sonati. Se não me engano, foi em 2005 que tivemos um plebiscito para o povo escolher se queria foi armar. 2003. 2003? E o povo escolheu o que queria, né? Isso aqui não foi cumprido, não foi isso? A vontade do povo não importa aqui. Desculpa, Pablo, quero te Timóteo... interromper, Oi. só corrigindo, você estava certo, foi em 2005 mesmo, dei um Google aqui. 2005. Certo. Tá bom. Deixa eu voltar aqui. Então, como o Timóteo falou, todo o governo ditatorial quer tirar as armas da população. A Vanessa falou em relação ao Ciro Nogueira e tudo mais. Eu, sinceramente, eu tento refletir sobre o governo Bolsonaro. Eu tento chegar a algumas conclusões em relação a isso. Ele tinha o poder na mão, ele tinha a visão que nós tínhamos dele era que ele era uma pessoa que ia em pró de armar a população legalmente, e ele não conseguiu fazer, ele não quis fazer. Isso que eu fico pensando, eu não entendo, sinceramente, porque se ele não quis fazer, se ele estava vendo o que estava acontecendo e não quis fazer, então ele é parte desse sistema. O Ciro Nogueira, gente, eu não tenho a menor dúvida que ele faz parte do sistema. Eu acho que o Bolsonaro pode até ter tido a ideia de que ele era o mandante de todo o Brasil, coisa do tipo, só que ele se reuniu, se juntou com pessoas totalmente do sistema, que já entendiam o sistema e impediram que ele fizesse qualquer coisa que fosse pró às armas. O que a gente vê é que, como diz a música do Gabriel Pensador, se você for comprar uma arma hoje em dia, embora toda essa ilegalidade, essa restrição, se você quiser comprar uma arma hoje em dia é mais fácil que pão, né? Como diz a música. E o bom disso tudo é que se você comprar uma arma ilegal, você vai ser um criminoso? Sim, mas hoje a gente sabe que criminosos estão protegidos nesse governo. Enfim, perdemos uma grande oportunidade com o Bolsonaro. Excelente comentário, Pablo. É a pura verdade. A gente ficou, eu lembro de vários ativistas entrevistados aqui na Brado, Benê Barbosa, até o que hoje é deputado, mas faz parte do grupo bolsonarista. Na época ele criticava também. Polon, não sei se hoje critica ainda. Marcos Polon, Benê Barbosa, meu amigo Fabrício Rebelo aqui de Salvador, entre outros. Conheço várias pessoas do armamento, ativistas da causa, que durante 4 anos do governo Bolsonaro ficaram indo a Brasília, foram ao Planalto, tiveram reuniões com o senhor Eduardo Bolsonaro e disseram: gente, nós precisamos aprovar leis que derrubem, uma lei para derrubar primeiramente o Estatuto do Desarmamento, para fazer com que o referendo seja respeitado. Nossa, eu lembro que essa pauta foi cansativa, exaustiva, a gente falou várias vezes, mas não sabe qual que era o raciocínio, Vanessa, Pablo, ouvinte? Bolsonaro vai ganhar a reeleição. E aí ele vai lutar com isso, porque isso já é uma causa ganha. E agora com os decretos, difícil derrubar os decretos, porque o Bolsonaro já está com a reeleição garantida. A gente vai resolver isso depois. Deixa isso para depois. Sabe quem dizia isso para ele? Os militares. O Heleno, o Ramos, o general Ramos, que o Olavo falava, o Ramos, entre outros generais que ficavam lá na orelha dele, falando merda, e ele absorvia essas coisas. A gente resolve isso depois, vai gerar dor de cabeça com a imprensa. Esse é um assunto de pauta negativa ao armamento civil. Deixa o decreto que tá bom. Eles já estão felizes. O porte abacaxi, lembra do porte abacaxi? Sabe o que é o porte abacaxi? Você quer CAC? Porte abacaxi é aquele que você poderia ir armado, com a arma quente, para o clube de tiro. E do clube de tiro para a sua casa, segundo lá o decreto, para guardar e se proteger o seu acervo de bandidos. Porte abacaxi, tudo no decreto.
Todo mundo amou, e é verdade. Nisso os generais estavam certos, porque na comunidade dos CACs todo mundo gostou. Mas tá maravilha, já temos. E alguns delegados facilitaram o porte em alguns estados. Não foi decidido nada politicamente. O Benê Barbosa alertou. O Benê já deu entrevista aqui. Em 2019 ele estava falando, prioridade, vamos aprovar uma lei. Não, deixa isso para depois. Isso aí vai gerar muito burburinho na mídia. Vão falar que a gente é fascista. Acabou, o resultado é esse. Hoje o povo desarmado, escravizado e um governo comunista. Rapaz, que isso, não sai agora não. Antes, deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição. Aproveita e já nos segue também, viu? @BradoRádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu? Um petista, viu? Um cheiro mole, viu, meu irmão? Então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu? @BradoRádio. Aproveita e deixa o likeinho também, viu? Valeu, meu irmão. Forte abraço e até a próxima.